Tiago, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. Tiago 4, do 1 ao 13. Você que está no som aí, tem jeito de crescer mais essa escrita ali? Muito bem. Olha lá, já melhorou. Os irmãos podem ler comigo? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Donde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Eia agora vós que dizeis... Não, é só até o verso... O que eu disse aí? Até o verso... o 12. Vamos ler... Não, desculpem. Desculpe, só um minutinho. Terminou o assunto aí? Terminou, até o 12. Só até o 12, que o 13, o versículo 13, já começa noutro assunto, até o versículo de número 12. Todos nós sabemos que esse moço e esse apóstolo que escreveu esta epístola, ele não a direcionou para uma igreja, ela é direcionada a todo o povo do Senhor. É por isso que é chamada de Epístola Universal de Tiago, direcionada a todo o povo de Deus, em todos os lugares e em todo o tempo. Então, Deus usou as mãos desse apóstolo aí, Tiago, para escrever esta epístola. Esta epístola é parecida com o livro de Provérbios no Antigo Testamento, porque traz ensinamentos práticos para a igreja e nos ensina muito sobre coisas do nosso dia a dia. Todos nós sabemos também que o Novo Testamento fala pelo menos em 3 Tiagos. Tiago apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, ele foi morto por Herodes, esse Tiago. Outro Tiago apóstolo, filho de Alfeu, que não exerceu muita
influência na igreja primitiva. Então, somente é contado como um dos apóstolos, Tiago. E esse Tiago que escreveu esta epístola que nós acabamos de ler, tudo indica, os teólogos dizem, que esta epístola foi escrita por ele e que esse Tiago era irmão carnal, pelo menos irmão por parte de mãe de Jesus Cristo. Eles nasceram da mesma mãe. Esse Tiago deve ter nascido de Maria e José. Jesus nasceu de Maria e do poder do Espírito Santo. É algo que muita gente às vezes não aceita, Mas a palavra de Deus diz que a virgem, como diz o profeta Isaías, a virgem conceberá e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Jesus. Esse moço, esse Tiago, não crê em Jesus quando Jesus palmilhou por esta terra. Mas quando eles viram Jesus ressurreto dentre os mortos, quando eles viram o Espírito Santo descer sobre os crentes ali no cenáculo, aí eles foram tocados pelo Espírito de Deus. Os irmãos sabem que Jesus ressuscitado dentre os mortos, ele apareceu por diversas vezes durante aqueles 40 dias que ele andou sobre a terra. Ele apareceu para 2 no caminho de Emaús. Ele apareceu umas 2 vezes na escola bíblica dominical, que muitos crentes hoje faltam. E diz que Jesus apareceu na escola e diz: paz seja convosco. E eles ficaram assustados, os apóstolos. E durante a semana eles contaram para um faltoso na escola dominical. E ele falou: eu não acredito. E domingo que vem ele veio na escola. E quando ele chega na escola bíblica dominical, Jesus Cristo aparece e diz: paz seja convosco. E ele se dirigiu àquele apóstolo e diz assim: coloque a tua mão aqui na minha mão que foi cravejada lá na cruz, para que você saiba. Coloque a minha mão no meu lado aqui que foi perfurado por aquela lança. Irmãos do céu, miséria. Imagine aquele apóstolo agora, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, agora o Cristo ressuscitado dentre os mortos, e Jesus falar para ele: coloque a tua mão aqui onde foi cravejada pela lança. Meu Deus, ele só pôde dizer aqui: Senhor meu e Deus meu. Como se em outras palavras, ele dizia: Jesus, tenha misericórdia da minha incredulidade. Quando nós falamos para alguém: olha, Jesus Cristo estava presente no último culto lá na igreja, alguém às vezes fala: mas será que estava mesmo? Ou mesmo quando nós falamos assim: irmãos, Jesus Cristo está aqui no meio do seu povo. Você acredita nisso? Você percebe Jesus aqui? Você pode abraçar Jesus aqui nesta noite. Ele está aqui. Ele está aqui, diz o texto sagrado, e eu sempre me refiro a isso. Diz que ele anda no meio do seu castiçal. E o castiçal é a igreja do Deus vivo. E ele está aqui entre nós. Se você quiser perceber, se você quiser abraçá-lo, se você quiser falar com ele, ele está aqui. Do jeito que ele apareceu para os discípulos e disse: paz seja convosco. Aí ele aparece para mais de 500 irmãos lá na Galileia. Eles estavam lá na Galileia e Jesus aparece. E alguém assustou com aquilo, Depois Paulo, quando foi convertido por Jesus, que Jesus apareceu para ele lá no caminho de Damasco, ele diz: Jesus apareceu para 2 lá no caminho de Emaús, ele apareceu para alguns irmãos que estavam reunidos e para mais de 500, e Paulo diz: por derradeiro de todos, Jesus Cristo apareceu para mim como um abortivo. Oh, glória a Deus! Vocês sabem que Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi parte dos apóstolos, dos discípulos e dos apóstolos. Embora ele seja conhecido como apóstolo dos gentios, mas ele não andou com Jesus. Mas ele teve aquele encontro com o Senhor tão impactante, quando ele estava naquela viagem para matar crentes, para perseguir crentes. Jesus aparece para ele lá. Ele olha para ele. Ouviu aquela voz que falava com ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Meu Deus, imagine. Mas o assunto, eu entrei no outro assunto aqui totalmente diferente. A Epístola Universal de Tiago, então, são conselhos práticos. E eu li aqui, o que nós lemos aqui nesta, é o que eu quero falar com os irmãos, nesta escritura.
Eu li aqui, o primeiro versículo que nós lemos foi esse. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? O mundo está, todos nós, estamos totalmente sobressaltados com a guerra, especialmente com a guerra que está acontecendo lá no Oriente. O mundo está sobressaltado. Os irmãos veem que não tem nada seguro. No mês de maio nós estivemos lá em Israel. E a gente pergunta os guias e eles dizem assim, perigo é lá no Brasil. É lá no São Paulo de vocês, é lá no Rio de Janeiro de vocês. Aqui não tem perigo não, não tem? Olha lá como é que está a coisa agora, né? Quer dizer, aí Israel assistiu, então, aquele grupo de terroristas invadir aquela nação, que pela tecnologia, pela inteligência bélica de Israel, parece que era insondável aquilo ali, aqueles muros, aquelas cercas que a gente passa, e eles dizem ali é o Líbano, ali é a Arábia, ali é a Jordânia, e eles vão mostrando para a gente os países, do outro lado a faixa de Gaza, aquele lugar terrível ali, do outro lado é a faixa de Gaza. A gente pensava assim, aqui em Israel o negócio é tudo bacana. E eles dizem para a gente, você pode sair 2 horas da madrugada aqui. Crianças podem sair 2 horas da manhã aqui em Jerusalém, não tem problema nenhum. Não tem entre aspas, né, irmãos? Agora está aí. O mundo está sobressaltado com esta guerra que acontece ali. A Ucrânia e Rússia. Já passa de 1 ano aquela guerra, né? Pastor Lucas, você falou aqui no domingo, foi no domingo que você falou aqui, quantos cristãos foram mortos no ano passado por causa de ser crente, por causa do evangelho? Mais de 100 mil cristãos são perseguidos no mundo todo, pelo fato de serem crentes, maltratados, e muitos deles mortos. Agora, o que encabula o inferno é que a igreja do Deus vivo, ela não está aniquilando, mesmo com todas essas perseguições. A igreja do Deus vivo, ela está crescendo. E vocês sabiam que nos países onde é mais proibido o evangelho, é lá que o evangelho cresce. Que coisa, gente. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não. A igreja do Senhor Jesus não será extinguida, nem tampouco Israel. Nem tampouco Israel. Domingo eu reunia com a minha família, sempre nós nos reunimos depois de almoço, até minha esposa falou assim, vamos cantar um hino de louvor a Deus aqui, uns hinos de louvor a Deus, para a gente não ficar comentando no nome deste ou daquele. Nós começamos a cantar. E eu dizia para a minha família, olha, estejam apercebidos, né? Os sinais estão aí. Se porventura a gente vê que Israel está sucumbindo diante de uma guerra como esta, é porque a trombeta vai tocar, né? Embora que pelas profecias bíblicas, se Israel porventura sucumbir, já será na segunda metade da grande tribulação. É quando aquele povo estiver clamando a Deus e dizendo, Senhor, nós não temos para onde ir agora. Nós não temos, qual socorro nosso? Aí Jesus Cristo desce juntamente com a sua igreja e pisa os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Isso aí ainda tem que cumprir. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, Tiago diz, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Eu estava dizendo, nós estamos todos sobressaltados com o que está acontecendo no Oriente, não é assim? O mundo está sobressaltado. Né? Essa guerra aí mexeu com os ânimos do mundo inteiro. Qual nação que não está abalada diante desta guerra lá no Oriente? Naquele pequeno torrão de terra lá em Israel, onde todas as nações, muitas nações querem o fim do povo judeu. E o mundo está sobressaltado com isto.
Aí nesta noite nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada aberta e Tiago diz: de onde vêm guerras e pelejas? Não somente lá no Oriente Médio, mas como no seio das famílias, as pelejas, os conflitos e as guerras estão instaladas. Quando você vai para a escola, os conflitos estão lá. Na política, nem se fala. Nós estamos assistindo a olhos nus aí, as casas de leis, onde os homens deveriam estar dentro dessas casas de leis, tão somente discutindo o que é melhor para a comunidade ou para a sociedade. E muitas vezes nós vimos homens se pegando uns com os outros ali fisicamente, em vários lugares do mundo. E as guerras estão instaladas aí. Ao longo da nossa história, ao longo da história da humanidade, desde que o homem pecou, guerras, conflitos, são coisas muito comuns. É normal? Não é, é comum a gente ouvir. Eu estava lendo alguma coisa sobre uma guerra que eu nunca tinha lido sobre ela. Guerra de Bolonha, lá na Itália. Ela é conhecida como a Guerra dos Baldes de Carvalho. Já viram falar sobre isso? Foi lá no ano 1325. Por causa de um balde de carvalho que pertencia a uma comunidade. Houve uma guerra e mais de 2.000 homens foram ceifados por causa da briga daquelas duas comunidades. Eu me lembro já uns 20 ou 25 anos atrás de ler que isso foi verídico, que um boato na cidade de Bagdá matou mais de 900 homens por um conflito que aconteceu lá em Bagdá. Por um boato mentiroso que correu em Bagdá, mais de 900 pessoas morreram por causa daquele conflito de um boato. Então as guerras estão aí. Todos nós conhecemos e sabemos que a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu lá em 1914, 1918, mais de 30 milhões de homens foram ceifados. A Segunda Guerra Mundial, lá em 1939 a 1945, 60 milhões de vidas foram ceifadas. E ao longo dos anos, nós estamos assistindo conflitos e mais conflitos, guerras e mais guerras. Mas eu queria dizer para os irmãos, nesta noite, que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E Tiago diz assim: todos nós estamos assustados com as guerras. E ele diz: a origem destas guerras, porventura não vem disto, a saber, de dentro de vós mesmos. Isso aqui é desafiador demais, irmãos. Isso aqui é um desafio. O maior conflito que existe no mundo hoje, às vezes não vem de fora, vem de dentro de nós. Aqui. Conflito, às vezes, que acontece dentro da família, dentro do seio da família. Famílias que às vezes estão vivendo uma desestabilidade sem fim. Famílias que às vezes são conhecidas como cristãs e vivem uma desestabilidade. Tiago diz: porventura, a origem das guerras não vem de dentro de vós? Diz alguém muito acertadamente que as guerras, ou o início das guerras, acontece dentro do homem. Se não houver guerra dentro do homem, não haverá guerra exterior. Meu Deus. Esta é uma noite de eu e você, de nós pensarmos muito sobre isto. Muito sobre isto. E estarmos a cada momento trabalhando conosco mesmo. Porque para que eu e você, a igreja do Deus vivo, nós, o povo do Senhor,
Nós, mais uma vez que eu digo que estamos alarmados com tudo aquilo que tem acontecido no mundo hoje, venhamos estar muito apercebidos para que a minha vida e a sua vida seja uma vida promotora de paz. Foi por isso que agora mesmo eu frisei muito sobre isto, quando Jesus chegou perto dos discípulos para cumprimentá-los, ele diz: paz seja convosco. Por que guerras dentro dos lares? Por que guerras, conflitos na igreja às vezes acontecem? Eu não estou dizendo igreja, circunscrevendo a igreja aqui de Campinas, não. A igreja por aí afora, guerras das denominações, conflitos. Em muitas áreas da própria igreja, às vezes a gente acontece isto. Por quê? Porque a origem das guerras está dentro do homem, não está fora dele, está dentro do homem. E nesta noite o Espírito Santo te traz aqui, me traz aqui, para que eu e você, no ambiente de trabalho nosso, no seio da família, ou aonde quer que nós convivamos, que nós sejamos promotores somente de paz. Que a minha boca nunca abra para falar mal de quem quer que seja, porque isto é semente. É o texto que nós lemos agora mesmo aí. Não faleis mal uns dos outros, porque isto é semente e é semente daninha. Deus me livre disto. Então, irmãos, as guerras acontecem contra as pessoas, contra o nosso ser humano. A palavra de Deus no Salmo 133, o que diz? Todos nós sabemos esse salmo de cor. Oh, quão bom e quão suave é. Falem comigo, oh, quão bom e quão suave é. Pode falar junto comigo. Que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e desce a orla das suas vestes, não é assim? O que mais? Me ajudem aí. Hein? A barba de Arão, exatamente, e que desce até a orla dos seus vestidos, é como o orvalho de Hermon. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isso aí, irmãos, é o querer de Deus para o seu povo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é quando as famílias, os departamentos, o povo de Deus viva em total união. Mas acontece que desde o início da raça humana, nós temos assistido guerras e mais guerras. Lembram quando Abraão, aquele homem que Deus chamou, um fazendeiro rico, um fazendeiro muito abastado, Deus o chamou, e ele viajou e junto com ele foi um sobrinho. Mas diz que lá na frente, os pastores de Ló, junto com os pastores de Abraão, desentenderam. Oh, meu Deus. E Abraão, seu querido sobrinho, ele diz: nós temos que nos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Escolhe, a terra está na sua frente. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Conflitos. Oh, meu Deus. Abraão teve que se separar do seu sobrinho querido, Ló. Conflito de família. Lembram quando Absalão se levantou contra o seu próprio pai? Davi? Lembram? Que fim trágico que Absalão teve. E parece isso um negócio assim, parece que inacreditável, né, irmãos? A gente olhar para a vida de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus. Agora um filho dentro da sua casa se levanta contra ele. Absalão. Eu não vou contar a história aqui, porque vocês sabem mais do que eu. Lembram quando Jacó teve que fugir da casa dos seus pais? Por causa daquele conflito que aconteceu entre ele e o seu irmão Esaú. Famílias sendo separadas ao longo dos anos. E as guerras estão aí. Nós assistimos muitos esportes. Alguém aqui que gosta de futebol?
Alguém que uns gostam do Vila, outros gostam do Goiás, outros gostam do Atlético, né? Tem mais time em Goiânia? Goiânia, né? Goiânia Esporte Clube. Tem ele ainda, né? Tem. Goiânia Esporte Clube. O futebol não é uma verdadeira guerra que acontece entre os jogadores? Verdadeira guerra. Quando eles entram em campo ali, constantemente eles saem carregando um desportista, porque um chutou o outro e arrebentou com ele. Guerra dentro do futebol. E nos demais esportes também. As guerras estão aí. Alguém diz muito acertadamente, com armas na mão, nós não podemos nos abraçar de jeito nenhum. E não tem jeito. Irmãos amados, mas existe uma outra guerra perigosa, que Tiago diz aqui, de onde vêm as guerras? Vem de nós mesmos. Existe uma guerra contra nós mesmos, contra o nosso interior, contra essa nossa natureza. Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, de repente quando eu percebo, eu não faço o bem que eu quero fazer, eu faço aquilo que eu não quero. E ele foi discorrendo as carnalidades e aquelas coisas ruins que Paulo fazia. Ele chegou a dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? De repente eu e você somos crentes, nós estamos dentro da igreja, mas há coisas que a gente faz que a gente diz assim, por que eu agi daquele jeito? Guerra contra nós mesmos, contra essa própria natureza nossa. Difícil, não é? A maior, ou a essência da guerra contra nós mesmos, é o chamado egoísmo. A pessoa querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. E isso é perigoso. Se há guerra dentro de nós, com certeza haverá guerra lá fora. Os irmãos, eu não sei se eu vou falar uma bobagem que alguém pode dizer, pastor Samuel, se a igreja do Senhor Jesus nesse mundão afora, no mundo afora, não estou dizendo Campinas não, a igreja do Senhor Jesus no mundo afora, se ela fosse mais unida, se ela fosse mais crente na pessoa bendita de Jesus, muitas guerras seriam evitadas. Entenderam? Muitas guerras seriam evitadas. Então, por isso que nós temos que trabalhar sempre conosco mesmo, para que esse desejo egoístico, que muitas vezes habita em nós, que Paulo diz, olha, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, que nós venhamos controlar isso. De onde vêm as guerras? Há uma outra guerra, muito conhecida, a chamada guerra contra Deus. Esta acontece, e vem-nos a pergunta, como é que um crente, um servo de Deus, pode estar em guerra contra Deus? Que jeito? Tem jeito? Tiago, nesse texto que nós lemos, do capítulo 4, ele fala sobre 3 inimigos terríveis, que quando nós damos lugar a esses inimigos, faz com que nós entremos em guerra contra o nosso próprio Deus. Quais são eles? 2 estão fora de nós e um deles está aqui dentro. Os que estão fora de nós, o mundo e o diabo. Mas e outro inimigo que está dentro de nós? A minha e a sua natureza pecaminosa. Ou a nossa natureza carnal. Esta que Paulo falou, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? O mundo, sem dúvida alguma, não é um mundo cósmico, esse mundo bonito, esse eclipse que aconteceu no sábado, que muitas pessoas contemplaram. Não é esse mundo. Não é o mundo estrelar. É o mundo ou a sociedade malignizada. É esse sistema contra Deus,
que o mundo tem imposto através dos valores do mundo. E esses são perigosos. É o chamado mundo anti-Deus. Aquilo que as pessoas sem Deus valorizam, é exatamente aquilo que Deus não gosta, que Deus abomina. Os irmãos podem ver, se você observar isso de verdade, tudo aquilo que o mundo prega como bonito, como importante, como bonito, é normalmente aquilo que Deus não gosta. E se eu e você fazemos parte desta igreja, nós precisamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. É por isso que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, então, o mundo, ou os valores do mundo, esse mundo ante-Deus, ele nunca, ele é amigo da igreja, de jeito nenhum. O mundo ama o prestígio, o poder, a beleza. O mundo ostenta isso. O mundo ostenta a força. Nada disso Deus agrada. Não é isso que é importante para Deus. Você pode ser belo, mas se a sua beleza for para Deus, glória a Jesus. Você pode ser forte, mas se a sua fortaleza for para Deus, glória a Jesus. Você pode ser rico, como diz o hino que cantamos aqui, mas se a sua riqueza é para Deus, glória a Jesus. Mas se você ama a sua força, a sua beleza, o seu poder, aí é perigoso. Meu Deus. Diz o texto que nós lemos aí agora mesmo, que quando nós passamos a amar o mundo, é como que se acontecesse um adultério espiritual. E o texto que nós lemos diz assim: o Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Que coisa tremenda. Nós somos tão queridos de Deus, você é tão querido de Deus, que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de você. Graças a Deus por isso. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. E quando a gente começa a pisar em algum lugar que o Espírito Santo não quer, o Espírito Santo fala conosco. Ele tem ciúmes de nós. Você glorifica a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos verdadeiramente casados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é assim? Isso eu estou falando espiritualmente. Jesus Cristo tem uma noiva, chamada noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro sou eu e você. Isso é um casamento espiritual, não tem nada a ver com carnal. Glória a Deus. Outro inimigo tremendo, que Tiago falou aqui. O diabo, o nosso adversário. Esse adversário da igreja. Esse que anda em derredor de nós, lutando, diz o texto sagrado, buscando a quem ele possa tragar. E qual é o pecado predileto que Satanás gosta de que as pessoas estejam ludibriadas com ele? A vaidade, o orgulho, a soberba. Não é assim? O que o diabo através da serpente, ele colocou na mente de Eva? Não, pode comer desse fruto, aí você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer todas as coisas, desde bobagem. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. A tentação predileta de Satanás é fazer com que as pessoas se tornem orgulhosas, vaidosas. É isso aí. Mas existe um outro inimigo, que esse é muito perigoso também, esse que está dentro de nós, chamado carne. Diga comigo, carne. Ou natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres do poder do pecado, da pena do pecado, mas não estamos livres desse corpo sujeito a pecar. Essa natureza
que o poeta disse, eu fui formado em pecado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Meu Deus, nós somos crentes, mas esse corpo aqui, ele está sujeito a errar. E é por isso que de vez em quando a gente fala coisas que o Espírito Santo não agrada. A gente pensa coisas que o Espírito Santo não agrada. A gente age de maneira que o Espírito Santo não gosta. E eu disse agora mesmo que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus, nessa noite, Ele nos trouxe aqui, para que eu e você aprendamos a mortificar a nossa carne, crucificar a nossa carne, lá na cruz do Calvário. Deixe-me terminar dizendo para os irmãos o seguinte. Qual é o caminho que eu e você precisamos tomar para que essas guerras e esses conflitos não aconteçam na minha vida, na sua vida, no seio da minha família, no seio da sua família? Qual o caminho? Que se eu falasse só isso aqui, de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Uai, pastor, e daí? Mas eu quero terminar dizendo para os irmãos assim, qual o caminho que nós precisamos trilhar dentro do texto que nós lemos aqui de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, eu quero que os irmãos repitam comigo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Oh, glória a Deus. Sujeitar a Deus, irmãos, é obedecer à voz desse Deus que é superior. Um soldado não pode agir como se fosse um coronel. Nós temos aqui os coronéis aqui, coronel Edmilson e outros. Um soldado não pode agir como se fosse um coronel. Coronel Edmilson é coronel. Semana passada eu fui lá no quartel do Enoque. Cadê o Enoque? Está aí? O Enoque é tenente. E aí eu me achei importante. Eu andando com o Enoque lá no quartel, e lá estava cheio de alunos que entraram agora, e os alunos toda hora prestando continência para o Enoque. Eu junto com o Enoque lá, parecendo que eu era importante. Um soldado não pode agir como um coronel. Assim, o texto sagrado nesta noite diz para mim e para você, sujeitai-vos, pois, a Deus. Alguém pode dizer, pastor Samuel, mas eu me sujeito ao Senhor. Mas é aquela sujeição que Paulo diz, olha, não sou eu mais quem vivo. Eu não faço a minha vontade. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não mando na minha vida. Quem manda na minha vida é Deus. Se quer ter vitória sobre as guerras, sobre as pelejas, humilha-te diante da potente mão de Deus. Obedeça ao Senhor. Deus falou, acabou. Se Deus falou, pronto. E Deus fala aqui constantemente deste púlpito através desta palavra. Por isso que Tiago falou e com todas as letras, sujeitai-vos, pois, a Deus. Graças a Deus, nós temos um Deus que nós obedecemos a Ele, que nós fazemos continência para Ele, que nós tiramos o chapéu para Ele, que nós dizemos para Ele, Deus, o Senhor que manda na minha vida, e ninguém mais. Glória a Deus. Paulo várias vezes, ele dizia, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Glória a Deus. Segundo passo para sermos abençoados, está aí no versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus. Diga comigo, chegai-vos, pois, a Deus. Se eu quero que os conflitos fiquem longe de mim, eu preciso de andar bem pertinho de Deus. É o versículo 8. Chegai-vos, pois, a Deus. E é bem essa reciprocidade aqui. E Ele se chegará a vós. Glória a Deus. A W. Torres escreveu um livro, Proximidade. É semelhança. Ele diz que quanto mais semelhantes somos a Deus, mais próximos estamos dele. Chegai-vos, pois, a Deus. O Espírito Santo nos trouxe aqui nesta noite, irmãos,
para falar ao meu coração e ao seu coração. Nós precisamos ter uma intimidade maior com o nosso Deus. Glória a Deus. Eu quero ter uma intimidade maior com Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Qual o remédio para os conflitos cessarem? Fique mais perto de Deus. Fique perto de Deus. Ore mais. Leia mais a palavra. Desfrute mais essa comunhão maravilhosa do Senhor para com a sua vida. Hoje eu li de um escritor, ele comentando sobre esse assunto, ele diz assim: eu estava um dia com um gatinho siamês no meu colo, e a minha esposa estava a uns 10 metros de mim. E ele diz assim: mas minha esposa está muito mais, 200 vezes mais próxima de mim do que o gatinho, por causa da semelhança que existe entre eu e a minha esposa. Há uma semelhança grande, não semelhança com o gatinho. Não estou desprezando o gato, não. Pela semelhança que há entre os humanos. Agora, imagine eu e você para com o nosso Deus. Aí o Senhor diz aqui, é Deus que está dizendo para a igreja: chegai-vos, pois, a mim, e eu me deixarei mostrar mais e mais a minha glória, a minha face a vocês. Versículo de número 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e o Senhor vos exaltará. Você quer ser vencedor em toda e qualquer batalha que você estiver enfrentando? Humilhai-vos perante o Senhor, e quem vai te exaltar é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Que é esse termo aqui, humilhar perante o Senhor? É nos quebrantar diante dEle. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nos quebrantarmos diante desse Deus maravilhoso e excelso. Foi por isso que ele desafiou aqui, através de Tiago: humilhai-vos perante o Senhor, e o Senhor vai te exaltar. É Deus quem te exalta. Aí o Tiago diz: irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, ele pode ser até um julgador da lei. Não faz isso não. Há um só legislador e um só juiz que salva, que pode salvar e pode destruir. Tu, porém, quem és tu que julgas aos outros? Então, a palavra de Deus para nós, em última instância, nesta noite é essa: quebrante-se diante da face do Senhor, e o Senhor vai exaltar você. Ele sabe como agir. Deus tem todas as armas nas suas mãos. Quem peleja por nós é Deus. Eu já disse várias vezes aqui, Deus falando com o seu povo: vocês não têm que pelejar nesta batalha, não. Se o Espírito Santo trouxe alguém aqui, e você está numa batalha, numa peleja, numa guerra, seja lá no seu trabalho, seja no seio da sua família, eu digo para você: sossegue o seu coração. Deus vai agir por você. Vá para a sua casa nesta noite com essas 3 palavras aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, chegai-vos, pois, a Deus, humilhai-vos perante Deus, e o Senhor te exaltará. Quero estar em pé em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe em Cristo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quebrantamento espiritual. A igreja, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Eu acredito que foi nesse texto, ou é o próprio Tiago que diz aí: muitas vezes nós temos que transformar o nosso riso em tristeza e nos quebrantarmos diante do Senhor. Estarmos aqui na casa de Deus e começarmos a chorar e dizer: Senhor, eu preciso ganhar almas para ti, né? Estou parado, não estou ganhando almas. Nos quebrantar diante do Senhor, ou quebrantar diante da salvação que Ele nos proporcionou. Aleluia.
Que Deus vos guarde em nome do Senhor Jesus. Depois desta oração, e Maelza, cante um corinho aqui. Maelza, que é aniversariante desta semana ou de ontem, e que daqui a pouco nós vamos orar por ela. Suba aqui, Maelza, juntamente com a equipe. Você sente o Espírito de Deus nessa noite, nesse ambiente? Eu sinto o Espírito Santo de Deus conosco aqui, irmãos, acalmando a nossa alma, os nossos corações. Os conflitos acontecem, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus é fiel.